muita gente que me fala assim: ah, não, Gabriela, mas eu não quero me aprofundar nesse mundo sem glúten, sem leite. Eu não quero estudar isso. Eu quero só fazer uma receita de um pão por semana ali para eu tomar café e um bolo. Para mim já é o suficiente. Olha só. Mesmo um pão que você vai fazer, mesmo um bolo que você vai fazer por semana, você precisa entender o que você está colocando dentro da sua receita. Por quê? Porque senão você não tem padronização. Uma semana você acerta, na outra você erra, tem que jogar tudo no lixo. Você tem resultado ruim, você tem prejuízo porque você tem que jogar fora o seu resultado. Você vai comer coisas ruins pelo resto da vida se você tiver uma restrição, por exemplo, porque é o que você sabe fazer? Vai comer o pão seco, um pão duro que fica no dia seguinte parecendo um tijolo, um bolo que fica gosmento, que fica muito elástico dentro, que não cresce bem. Porque é o que você sabe fazer? Porque você não quer aprender um pouquinho sobre isso? Ah, mas eu não quero fazer uma faculdade para entender isso. Não precisa de faculdade. Longe disso. Você tem que entender pelo menos os ingredientes que você está usando. O jeito que geralmente as pessoas fazem é assim: ah, vou fazer uma receita sem glúten, sem leite, porque eu preciso, tenho uma restrição alimentar, então eu vou ali, pego uma receita e faço. Pronto. É simples. Eu não preciso aprender sobre como fazer a receita. Esse negócio de colocar os ingredientes em uma certa ordem é balela, não precisa disso não. Será que não? Nós trabalhamos com receitas diferentes. Para que a gente tenha padronização nos nossos resultados, ou seja, para que a gente acerte mais do que erre, que a gente não vai errar, não vai acertar sempre. De vez em quando a gente vai errar, é normal. As farinhas mudam, os ingredientes, mudam. Então, de vez em quando você vai errar um pouquinho. Seu pão não vai ficar tão macio quanto deveria ou poderia. Seu bolo não vai crescer tanto do quanto poderia. São erros que mesmo com o erro, o resultado fica maravilhoso. Hoje, quando você erra, você joga tudo fora. Quando eu errava lá no início, ia tudo pro lixo. Então não é um errinho, é um erro que determina o resultado da receita. As nossas receitas são diferentes e nós precisamos aprender a lidar com elas. Se a gente tratar uma receita sem glúten, sem leite, como uma receita com farinha de trigo, principalmente a farinha de trigo, você vai errar todas. O sem leite a gente consegue, fazer uma substituição mais simples, vamos dizer assim. O glúten, ele requer mais conhecimento para uma substituição adequada e resultado perfeito. Então, a gente tem que tratar as nossas receitas de acordo com as suas diferenças. E aqui, algumas das coisas que os meus alunos aprenderam e que eu gostaria que você entendesse que é necessário para você conseguir os seus resultados, mas vou logo dizendo, é divertido, é gratificante. A Meire, quando ela conseguiu fazer o pão francês sem glúten, perfeito, delicioso, ela ficou super feliz. Porque você aprende, você não desaprende a fazer as receitas. Depois que você aprendeu, já era. Você vai fazer tudo que você quiser. Você não vai mais depender de ninguém para comprar os seus preparos, seus pães, seus bolos, se você acha alguém para vender. Quem aprende, não depende. Então, algumas das coisas, a primeira coisa que meus alunos aprenderam é que para você executar uma receita perfeitamente, você precisa entender algumas coisas. Coisas que vão na receita e coisas que você precisa para executar a receita. Por exemplo, você precisa entender os ingredientes dessa receita. Então, nas nossas receitas sem glúten, sem leite, nós usamos agentes de liga, que servem para trazer elasticidade, viscosidade, liga para a massa, impedir o esfarelamento do produto. Tem muita gente que faz os pães sem glúten, não usa um agente de liga, e aí o resultado é o quê? Um pão que não cresce bem, que não fica macio e úmido e que esfarela com muita facilidade. Os meus primeiros bolos eram assim, porque eu nem sabia que existia agente de liga e que era necessário usar para ter uma receita equilibrada. Então, o agente de liga, eu vou pegar principalmente aqui para falar a goma xantana, porque é o agente de liga mais usado. A goma xantana é um agente de liga incrível,
Porque ele, em uma pequena quantidade, vai trazer uma elasticidade grande para a massa. Então, por exemplo, nas receitas, se você pegar uma receita minha de bolo no YouTube, em geral, você vai ver que eu uso 2 gramas de goma xantana nas receitas de bolo. Por que é uma quantidade tão pequena? Porque ela tem um potencial de ação tão alto, tão forte, que uma pequena proporção vai ser suficiente para impedir o esfarelamento do produto. E a goma xantana, o agente de liga em si, ele não age somente impedindo o esfarelamento. Não, ele age também ajudando os pães, os bolos a crescerem mais, não na parte de fermentação, mas na parte de suporte da massa. Então, a elasticidade fornecida pela goma xantana vai permitir que o seu bolo, que o seu pão expanda dentro do forno sem abrir, sem rachar tanto, tá? Ele vai trazer também, a goma xantana vai trazer também a capacidade de você fazer como se fosse uma barreira viscosa e elástica dentro da sua massa de pão, dentro da sua massa de bolo, que vai ajudar então no crescimento e vai impedir que os gases e a umidade saiam da massa. Por acaso você já fez alguma receita de pão e antes de levar o seu pão para assar, a massa rachou em cima, massa crua, rachou na superfície, começou a abrir uns pontinhos na massa, fazer alguns furinhos? O que isso significa? Isso significa que a sua fermentação está passando do ponto, ou seja, você deveria ter levado esse pão para assar há algum tempo já. Porque a partir do momento que eu tenho fissura na massa, eu perco os gases e a umidade, tá? E aí, a goma xantana vai ajudar a impedir isso, a impedir essa abertura da massa, desde que você não passe do tempo de levar o seu pão para assar, claro. Mas essa é a função principal da goma xantana, de outros agentes de liga. Formar essa solução viscosa e elástica que vai fazer com que durante o processo de cocção, onde os gases e o vapor que está dentro da massa expanda, a partir do momento que ela faz isso, a massa não abra, não se rompa e mantém esse gás e essa umidade presos dentro da massa. Isso vai te dar um resultado mais alto, mais macio, mais úmido e mais elástico, mais bonito também.